Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Honra e louvor por suas maravilhas, que tudo que respira louve a Deus. O programa Oitavo Dia está no ar. Fique com a gente. Nós estamos em uma série sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II e temos tido nesses últimos programas orientações muito profundas, muito especiais para o nosso dia a dia, para os pais que estão aí preocupados com a educação sexual de seus filhos, né, Padre Paulo? Hoje nós vamos falar mais especificamente sobre um assunto que tem a ver com toda a juventude, que é o sexo antes do casamento. Como é que a igreja se posiciona? Como é que o Papa João Paulo II trata disso? Bom, as pessoas acham que trata-se apenas de uma proibição. Hoje em dia a mentalidade é um pouco essa, né? Ou seja, por que é proibido? Por que é que a igreja não libera o sexo antes do casamento? Afinal das contas, nós estamos em tempos modernos e as coisas mudaram, o mundo mudou. Por que é que a igreja não libera o sexo antes do casamento? Bom, falar da igreja que libera o sexo antes do casamento é como se a igreja tivesse poder para fazer isso. E as pessoas não entendem que não se trata disso. Não se trata de mudar as coisas. A igreja não pode liberar, por exemplo, a lei da gravidade, né? As coisas ela está aí, ela afeta nossas vidas, né? O sexo antes do casamento é algo que não pode ser liberado pela igreja, porque a igreja tem consciência de que existe um Deus Criador. E este Deus Criador fez o homem e a mulher com a sexualidade que é para a reprodução também. É para o bem dos dois. É para a felicidade dos dois, sem dúvida nenhuma. Mas tem também um terceiro, necessariamente, que é o filho. Não é? Então, quando você fala de sexo antes do casamento, você está falando o quê? Está falando, no fundo, de uma mentira no relacionamento dos dois. Quando o rapaz e a moça têm um relacionamento sexual, eles estão fisicamente dizendo, porque o sexo fala, o sexo ele é um dizer, o sexo é uma mensagem. Eles estão fisicamente dizendo um para o outro: eu sou todo teu. Depois eles se levantam da cama, cada um vai para o seu lado, e aquilo era uma mentira. Por que o sexo é necessariamente um dizer eu sou todo teu? Porque envolve claramente, não é, um compromisso de vida um com o outro. O sexo comporta a possibilidade de nascer ali uma criança, não é? E na entrega mútua dos cônjuges, do marido e da mulher, nasce a fecundidade do filho, e esse filho tem direito a ter pai, tem direito a ter mãe, né? A vida toda. Isso é uma entrega totalizante, algo muito envolvente. Então o sexo não é um lazer, não é uma brincadeira, não é um joguinho, né? Você não tá, quando você está fazendo sexo, você não está jogando truco, não é um negócio assim que passa e depois você se levanta e vai embora. Não, você está dizendo algo para a outra pessoa. E é por isso que, muitas vezes, as pessoas até chegam a perceber uma verdade sobre o sexo antes do casamento. O sexo antes do casamento abala o relacionamento. Ao invés de tornar o relacionamento mais confiante, mais tranquilo, entre o rapaz e a moça, eles se entregam mais, eles se gostam mais, eles se querem bem mais, não. O sexo abala o relacionamento dos dois, porque ele implanta uma dúvida. Será que ele me ama ou ele está me usando? Será que ela me ama ou é simplesmente o prazer que nós sentimos? Isso daqui é uma dúvida que fica instalada no relacionamento do casal. Por quê? Porque o sexo antes do casamento é objetivamente um usar o corpo do outro para um prazer pessoal. Não é uma doação, não é uma entrega.
Não é um dar-se de forma crucificada, onde eu dou a minha vida para o outro. Isso não, assim, pela natureza do sexo antes do casamento, isso não pode acontecer. Por quê? Porque eu não estou dando a minha vida para o outro. Ah, mas padre, mas nós nos amamos totalmente, infinitamente, plenamente e nós vamos nos casar. Sim, então por que não casa? Ah, ainda não. Entende que aquele ainda não é que faz com que o sexo antes do casamento seja uma mentira. O sexo antes do casamento é sempre uma mentira. Mas padre, como é que a gente vai conseguir se segurar? Bom, a gente aqui faz a pergunta, se você não é capaz de se segurar agora, antes de se casar, você vai ser capaz de se segurar depois que se casou? Porque os solteiros têm uma certa ilusão. Eles acham que eles têm problemas de castidade porque não são casados. Mas quando eles se casarem, todos os problemas de castidade estão resolvidos. Bom, eu tenho alguns quilômetros de confessionário e eu sei que não é bem isso. As pessoas se casam e os problemas de castidade continuam acontecendo. Né? Eu conheço, né, de confessionário essa realidade. Então, creia nisso. Né? Creia que existe realmente essa dificuldade. As pessoas precisam se segurar mesmo depois de casados. E quando você tem relações com a sua namorada, com o seu namorado, uma coisa você sabe concretamente. Que esta menina com a qual você está tendo relações sexuais, ela aceita fazer sexo fora do casamento. Isso é verdade agora? Será que não será verdade também depois de casar? Que esta mulher com a qual você irá se casar aceita fazer sexo fora do casamento? E isso é verdade também a respeito do seu namorado. O rapaz com o qual você está tendo relações sexuais, minha filha, você sabe uma coisa a respeito dele. Ele aceita fazer sexo fora do casamento. É isso que está acontecendo. Realmente, você está vendo isso acontecer. Não acontecerá depois de casar? Então, é aqui que nós vemos, né, a cegueira das pessoas, de alguma forma, estarem se usando mutuamente e não se darem conta. Não se darem conta de que aquilo, ao invés de ser uma celebração, como deveria ser o sexo matrimonial, uma celebração do amor, onde há entrega mútua, total, né, com aquelas 4 características do amor de Cristo, né, livre, total, fiel e fecundo, ao invés das pessoas se entregarem mutuamente nessa realidade, as pessoas estão, na verdade, usando uma outra e abalando o relacionamento. Padre Paulo, e de que forma os jovens eles podem lidar com isso no seu dia a dia, quando, por exemplo, um deles, né, um namorado, digamos, é uma pessoa de igreja, busca uma vida cristã, de oração, de santidade, e a moça não, ou vice-versa. Como convencer, digamos, o outro dessa fé, né, dessa vida que ele quer viver? Bom, a primeira coisa é que vamos lembrar por que a gente namora, né? O namoro não é um esporte, não é uma diversão, não é um passatempo. Mas o namoro é um ensaio para um casamento. Então a primeira realidade que você tem que entender é que se você tem um namorado, uma namorada, que tem valores completamente diferentes dos seus, você já entende que você não quer se casar com aquela pessoa deste jeito. Ou seja, você está até disposto a se casar com aquela pessoa, mas com aquela pessoa transformada. Então é necessário trazer seu namorado, sua namorada, para Deus. Quem sabe até Deus permitiu esse namoro de vocês para que aquela pessoa se salve, seja evangelizada, volte à igreja, etc. Mas aí nós estamos diante dos mesmos problemas de qualquer evangelização. Existe a liberdade do outro. A gente anuncia,
A gente convida, leva à igreja, leva para o grupo de jovens, mostra de forma interessante e atraente a mensagem de Cristo, mas depende da pessoa fisgar a isca, né? Se ela vai comer a isca que você está apresentando. Então, trata-se da liberdade. Mas e se a minha namorada ou meu namorado não se converter, não se tornar uma pessoa de Deus, não for para Deus? Bom, eu aconselho você a pensar seriamente na possibilidade de romper o namoro. Por quê? Porque você está criando um problema para o resto da vida, né? Ou seja, o casamento, ele por sua natureza é uma comunhão de vida. Se aquela pessoa não tem os mesmos valores, né? Se aquela pessoa não ama as mesmas coisas que você ama, uma das coisas básicas do casamento é a concórdia. O que quer dizer concórdia? Quer dizer que você tem o coração no mesmo lugar. Concorde. Você ama as mesmas coisas. Por exemplo, como é que pode dar certo o casamento de um católico com um satanista, por exemplo? Um ama Jesus imensamente e o outro odeia Jesus com toda a sua alma. Como é que pode haver um casamento assim? Estou dando um exemplo extremo de caricatura, evidente. Mas para você enxergar que tem que haver uma concórdia. Então, essas pessoas que apresentam esses problemas, de dizer, eu não sei o que fazer com meu namorado, minha namorada, na verdade estão enxergando o relacionamento de namoro por um viés só carnal. Eu sinto atração por ela, eu sinto atração por ele, e não estão escolhendo o coração. Estão fixados, né, na química do corpo, mas não estão mergulhando para ver que a gente deve escolher a futura esposa, o futuro esposo, mais na alma do que no corpo. Porque o corpo vai se deteriorar, o corpo vai passar, né? Ninguém vai ficar com o corpinho jovem, bonito e sarado a vida inteira. Mas pode ficar com a alma jovem, bonita e sarada a vida inteira. Então quer dizer, Padre Paulo, que deve ser realmente uma escolha não só do sentimento, né? Porque às vezes a pessoa ela não consegue terminar esse relacionamento que ela está vivendo, doentio, porque ela simplesmente é apaixonada pelo outro. E aí, não vai, existe até uma certa idolatria, porque aí minha vida não vai ser a mesma, eu não vou conseguir viver sem ele ou sem ela, né? Sim, mas a idolatria está fadada a acabar, porque o destino de todo ídolo é ser arremessado no chão e quebrado. A idolatria não dura para sempre. As paixões não duram para sempre. E é exatamente por isso que a gente não deve, de alguma forma, investir demais nesse tipo de relacionamento apaixonado. Um casal de namorados que está apaixonado, não case, por favor, né? Se você está apaixonado, não case. Case se você ama. É muito diferente de paixão, né? Então é assim que devem ser as escolhas e os relacionamentos. Bom, Padre Paulo, vamos fazer então o nosso intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o 8º dia, falando um pouco mais sobre relacionamento. A gente volta já. Glória a Jesus, o Senhor.